O governo de São Paulo decidiu cobrar pedágio no trecho oeste do Rodoanel Mário Covas. O motorista agora é obrigado a pagar R$ 1,20 quando deixa o anel viário para acessar a rodovia Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares ou Regis Bittencourt. Uma lei estadual de 1953 proíbe a cobrança de pedágio a menos de 35 quilômetros do Marco Zero da capital, ou seja, da Praça da Sé. E este pedágio fica a 35 quilômetros da Praça da Sé. Como se defender desse pedágio? Entrar com uma ação popular? Eu vou conversar agora com uma das autoras da liminar que suspendeu o pagamento do pedágio, a advogada Carmen Patrícia Coelho Nogueira. Doutora Carmen, um prazer conhecê-la. Tudo bem? Prazer meu também, e também mandando um abraço do autor, o César Augusto, também. O autor da ação. Isso, exatamente. Perfeito. A doutora Carmen, a senhora entrou com uma ação popular. Essa ação popular conseguiu suspender por menos de 24 horas a cobrança do pedágio. E essa ação popular argumentava com o quê? Olha, baseada no princípio da legalidade, que segundo esse princípio todos devem obedecer à lei, não importa se é o presidente da República, o governador, o prefeito, enfim, todos os cidadãos do país devem obedecer à lei. E pesquisando sobre a questão de pedágio, eu constatei que há uma lei de 1953, a Lei 2.481, que proíbe a cobrança de pedágio num raio de 35 quilômetros contados a partir do Marco Zero da capital, que é a Praça da Sé. Muito bem. A senhora conseguiu suspender a cobrança e logo depois a Justiça, ela própria, derrubou a sua liminar e o cidadão agora volta a pagar o pedágio. O que vai acontecer daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, nós queremos deixar um recado assim, otimista, que dizem que o otimista é aquele que sempre vê a metade do copo cheia. Isso. E o pessimista é o que vê a metade do copo vazio. Isso. Tanto eu como o autor da ação popular, o meu filho César Augusto, nós somos otimistas por natureza. Então, quando nós entramos com uma ação, essa não é a primeira, nós, e também nas ações onde eu atuo como advogada, eu sempre entro com fé e convicção, porque se mas eu for... a fé não pode remover montanhas, mas a fé não resolve o problema do pedágio, não é isso? Como é que a senhora vai conseguir superar esse obstáculo que foi perder agora na primeira instância? Olha, eu prefiro ver o contrário. Eu vejo como uma vitória. Em primeiro lugar, quando nós entramos com uma ação, quer dizer, eu digo no sentido amplo, qualquer advogado, quando entra com uma ação, a primeira vitória é o juiz aceitar a ação. Certo. Isso eu gosto de afirmar, já foi uma vitória. Isso já aconteceu? Já aconteceu, o juiz aceitou. Nós pedimos a liminar, foi pedida a liminar, que a liminar, eu vou deixar bem claro, é uma decisão provisória, não é uma decisão final que termina o processo, apenas o processo está no início. Como diz o César, comparando o processo como uma partida de futebol, a liminar seria como fazer um gol nos primeiros 3 minutos e o governo e a concessionária empataram no minuto seguinte, mas estamos nos primeiros 5 minutos da partida. Então a senhora fez um gol aos 3 minutos e o governo e a concessionária empataram o jogo aos 5 minutos. Exatamente. Essa é a imagem do seu filho. Isso. Coautor da ação popular. Exatamente. Agora, como diz o César, ganhar de virada é mais gostoso. Tá bom. Mas agora explicando para o leigo, o que vai acontecer agora? A sua liminar caiu, os motoristas continuam a pagar o pedágio, né? E aí? Bom, em primeiro lugar, embora seja otimista, é importante deixar claro que todo o processo é uma caixinha de surpresas. Primeira surpresa boa foi o juiz ter aceitado a ação, porque é uma ação difícil, trabalhosa. Enfim, nós estamos lutando contra interesses, grandes interesses econômicos. Agora, por outro lado,
Nós não sabemos, não podemos adiantar qual será o resultado, mas nós queremos deixar claro... Mas em que instância da justiça está agora aqui? Olha, foi assim, como em qualquer processo, a parte que perde ou que tem uma liminar contrária ao seu interesse, que é uma decisão provisória, pode ser provisória, enfim, ela tem o direito de recorrer. Claro. Eu, no lugar do governo ou da concessionária... Recorreria? Recorreria, sem dúvida. A parte que se julga prejudicada, seja o particular, o governo, claro, a empresa, tem o direito de recorrer de qualquer decisão, certo, seja ela provisória ou definitiva em um processo. Claro. Então, agora é interessante... Mas só para entender, para o público entender. Agora nós estamos em que etapa do processo? 5 minutos de jogo significa o quê? A sua ação está na mão de quem? Olha, a ação continua com o juiz, o mesmo magistrado, né? E essa liminar, segundo eu soube, é importante deixar claro que eu ainda não tive ciência, sim, do despacho do desembargador que cassou a liminar, vamos dizer assim. Eu estou sabendo tanto quanto a população. Tanto quanto o motorista que está pagando. Exatamente. Tá, então quer dizer que o desembargador derrubou a liminar e a questão volta para o juiz em que estava a questão. Exatamente. E agora ele vai analisar o mérito. Não, aí o processo continua, tem seu prosseguimento. Certamente que quando vem uma decisão do Tribunal de Justiça cassando uma liminar, o magistrado é informado e eu serei informada, tomarei ciência dessa decisão, mas certamente nós recorreremos. Recorrerá. Não... Claro, claro. Claro. E isso vai continuar assim até quando? Até ter uma decisão final. Isso vai acontecer quando? Onde? Olha, isso daí é imprevisível, porque é um processo... olha, pior pergunta que você pode fazer a um advogado é quanto tempo vai demorar uma ação. Quanto tempo vai demorar? Mas eu pergunto, essa sua ação, ela envolve 13 praças de pedágio a partir dentro desse raio de 35 quilômetros da Praça da Sé, é isso? São 13 praças. Exatamente, são as 13 praças de pedágio instaladas no Rodoanel Trecho Oeste, né? Que abrange 5 rodovias. Isso. 5 rodovias, que são as principais aqui. Principais, tá certo. São as principais num raio inferior a 35 quilômetros de distância da Praça da Sé. Perfeito. A senhora tem pretensões políticas? Não, não. Não? Não, não. E, aliás... Mas a senhora foi ligada ao PSOL, não é isso? Não, não, não. Desculpe, ao Partido Verde. Isso. Partido Verde. Tá Fui, certo. Mas é uma página virada. Não é mais? Não, não. A senhora tem alguma posição assim sistemática contra o governador José Serra?